Olá, eu sou o Sérgio Rocha e hoje gostaria de falar para vocês sobre a maior crise que eu passei na minha vida. A maior crise que eu passei na minha vida não é essa que estamos passando agora, não é essa que o Brasil está passando. A maior crise na minha vida foi quando eu tinha ali meus 15 ou 16 anos e eu aprendi a nadar numa cava. Eu pedi para um amigo me ensinar a nadar. E esse amigo, com muita sabedoria, primeiro ele disse assim para mim: eu quero que você aprenda primeiro a boiar. A boiar com a barriga para cima. Eu perguntei, mas por que eu preciso aprender a boiar antes de nadar? Ele falou, caso você esteja nadando e tenha uma cãibra, uma situação difícil, você pode boiar, esperar que a cãibra passe e você pode nadar para um lugar seguro depois que estiver refeito da dor, da consequência da cãibra. Eu falei, interessante, então vamos lá, aprender a boiar. Então ele me ensinou a boiar de barriga para cima e lhe disse assim, você tem que ficar relaxado, manter a respiração normal, relaxar mesmo o corpo, ok? E de barriga para cima você vai boiar, vai aprender a flutuar, boiar. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Depois, a segunda coisa, ele me ensinou a nadar, né, propriamente. Mas eu no começo só conseguia nadar com a cabeça na água, né, com o rosto submerso. Era a única maneira que eu conseguia. Se eu levantasse a cabeça, o meu corpo fazia assim e eu afundava. Então eu aprendi a nadar com a cabeça na água para poder fazer isso, deixar meu corpo reto e conseguir nadar. Eu treinei bastante isso, eu só conseguia nadar desse jeito. Então eu dava algumas braçadas, levantava, o rosto respirava, punha a cabeça na água e continuava nadando. Foi assim que eu aprendi. No outro ano eu fui para a praia e quando vi aquele imenso mar, eu falei, eu vou nadar agora no mar, porque eu já aprendi a nadar. Então eu entrei no mar e comecei a nadar em direção ao fundo do mar, a parte mais afastada da praia, e fui nadando e nadando e nadando e não percebi a distância que eu estava indo. Quando eu já estava bem cansado, eu quis ver aonde eu estava e reparei que eu estava longe da praia. Tentei botar o pé no chão e afundei. Afundei por alguns metros ali, esperei chegar no fundo, dei impulso e voltei para a superfície. Quando voltei para a superfície, eu estava muito nervoso. Eu estava achando que eu ia morrer naquele momento. O que eu fiz? Lembrei das instruções. Bom, então eu vou boiar para me acalmar e descansar. E eu comecei a boiar e fiquei tranquilo. No caso daquela minha crise que eu estava vivendo, o que eu me propus naquele momento foi relaxar, descansar e pensar num plano, numa estratégia para sair daquela situação. Meu coração estava acelerado, estava cansado, os meus braços estavam doendo, mas eu parei tudo e descansei. Talvez numa crise, a coisa mais improvável para fazer, mas que deu certo para mim, é de relaxar, é boiar, é deitar de barriga para cima e ficar pensando como sair da situação. Não ficar me debatendo, porque eu ia ficar mais cansado ainda, e quando as minhas forças se exaurissem, quando eu estivesse extremamente cansado, eu fatalmente me afogaria. Então a primeira coisa que eu fiz foi descansar, foi relaxar, foi pensar numa maneira, num plano, foi partir para o planejamento para sair daquela crise que eu estava vivendo ali no mar. Segunda coisa, eu mirei para a praia, quando já estava descansado, quando já tinha um plano. O meu plano era sair vivo dali. E eu mirei para a praia e entendi que se eu fosse naquela direção reta, eu teria que dar menos braçadas, eu me cansaria menos. Então, se eu fosse nadando muito para a esquerda, eu teria que dar mais braçadas, muito para a direita, mais braçadas. Então, eu tracei um plano, eu tracei uma reta, tracei um alvo, tracei um objetivo e fiquei focado naquele objetivo. Novamente eu falei, do jeito que eu cheguei aqui, eu vou sair. Botei a cabeça na água de novo e nadei em direção à praia. Isso foi bom, porque se eu ficasse nadando e olhando a imensidão do mar, talvez aquilo me deixasse nervoso, talvez eu diria, eu não vou conseguir vencer, essa crise é muito grande, o mar é muito grande, talvez eu não consiga sair daqui vivo. Então, o que eu fiz naquele momento foi fechar os olhos e ficar focado em chegar na praia. Talvez a crise
Talvez na crise não seja tão bom ficar vendo tantas notícias, ficar discutindo tanto sobre a crise, ficar reclamando tanto, aí você vai ver que é um oceano muito grande e que você não vai sair dali vivo. Então, foque em chegar na praia. Então, eu nadei, respirava, mas ainda com os olhos fechados, de vez em quando olhava para o meu alvo e continuava nadando. Em poucos minutos eu estava ouvindo o som de crianças correndo, as ondas começavam a me balançar ali e eu senti que eu já estava na praia novamente. Botei os pés na areia e saí vivo. Ok? Então essas duas lições foram fundamentais para que eu saísse daquela crise. Primeiro, me acalmar e traçar um plano. Tem jeito de sair vivo dessa crise. Era o que eu pensava, tem jeito de sair vivo desse mar. Agora, segunda coisa, traçar um alvo e não se desviar. Porque se você se desvia do alvo que você planejou, você vai se cansar, vai passar muito tempo, você vai eliminar com as suas forças e as suas energias. Por outro lado, mesma coisa, vai dar muitas braçadas e talvez os seus músculos não aguentem uma jornada, empreender uma jornada tão grande. Foque no alvo. Depois de criar um plano, depois de descansar, vá em direção a esse alvo e chegue na praia. Terceira coisa que eu queria falar para você sobre essa minha crise. Depois que eu saí da crise, eu falei para outras pessoas como eu tinha sobrevivido àquela crise. Talvez, se alguém ouvir a maneira que eu fiz, talvez possa sair da sua crise. Eu não sei qual é a sua crise, eu não sei se um dia você vai estar nessa situação de estar no meio do mar, na crise de estar longe da praia, longe de um lugar seguro. Mas eu espero que com essa história você possa se acalmar e pensar num plano, traçar um alvo e chegar na sua praia, ok? Meu nome é Sérgio Rocha e até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!